Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de história. Nessa aula de hoje iremos falar sobre Napoleão Bonaparte, que vai governar a França de 1799, no final da Revolução Francesa, até 1815. Em que fase assim a gente está? Quando termina a terceira fase da Revolução Francesa, é chamada de diretório, tá certo? Nesse diretório é colocado alguns diretores lá, 5 diretores, 5 membros, para cuidar da França, tá certo? Só que a crise econômica vai se agravar, a corrupção aumentava, faltava alimento. Com o passar do tempo, o governo do diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Com a França imersa no caos e sob ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou a entrega do poder a alguém influente e poderoso, tá certo? Esse alguém foi o jovem general Napoleão Bonaparte, que vinha se destacando muito no exército, que a partir de 1799 começou a governar na França. Foi um golpe de Estado comandado por Napoleão na França. No calendário revolucionário francês, este dia ocorreu em 18 de Brumário. A gente já falou na outra aula que os franceses ele não queria qualquer coisa com a religião, aquela ideia da influência da Igreja Católica. Aí o que é que eles vão fazer? Eles vão criar outro calendário, porque o calendário seguido era o calendário gregoriano, o cristão. Então, eles vão criar um calendário específico. Por isso esse nome 18 de Brumário, tá certo? Que corresponderia a 9 de novembro no calendário gregoriano. Através deste golpe, Napoleão colocou fim ao diretório e iniciou uma ditadura na França. Após a queda do diretório, foi criado um consulado e Napoleão se tornou o primeiro cônsul. Ele era o primeiro cônsul, mas ele tinha poderes absolutos, certo? Mesmo com uma grande estabilidade política e econômica na França, Napoleão recebeu forte apoio da burguesia, que defendia um governo forte para pacificar o país e gerar um ambiente de ordem. Então, aquela burguesia, principalmente os girondinos, que era da alta burguesia, ele não queria. Ele queria o quê? Um governo forte para controlar, para poder ter paz e ter um comando na França para poder eles fazer os negócios dele e ganharem dinheiro, tá certo? A visão principal era essa. Aí temos aqui Napoleão. Começando aqui de baixo, nós temos que o período do consulado, que vai de 1799 a 1804. É um período de conquista da estabilidade interna. Então, a primeira preocupação de Napoleão vai ser com a estabilidade interna. Ele vai ter o quê? Fim dos ataques externos dos inimigos da França. Os inimigos da França que vinham atacando bastante a França vai parar. Estabilidade econômica e social. É criado, inclusive, o Banco da França. Vai criar o Código Civil Napoleônico, que a gente vai ver um pouquinho daqui mais na frente. E crescimento industrial, nesse primeiro período. No segundo período, que vai de 1804 a 1814, vai ser a internacionalização da Revolução Francesa. A França vai se expandir e Napoleão vai começar suas conquistas. Então temos aqui expansão territorial sobre a Europa, o bloqueio continental, nós vamos ver depois o que foi isso, e o fracasso na campanha militar na Rússia. Vamos ver isso também. E ali na terceira fase seria mais a restauração europeia a partir de 1814. Então o governo de Napoleão 3 fases, o consulado, império e depois a restauração europeia, que vai coincidir com a decadência do governo de Napoleão. Destaque, em 1804 ele cria o Código Civil Napoleônico, baseado no direito romano, um direito burguês, direito à propriedade. Isso aqui é importantíssimo para a burguesia e para a elite. Direito à propriedade. O que você conquistou é seu. Ninguém, nem o governo pode tomar. Proibição de formação de sindicatos. Tá certo? A França começa a se industrializar. Aquela industrialização que começou na Inglaterra, ela começa a chegar na França. Proibição de greves. Restabelecer a escravidão nas colônias. Então esse Código Civil, é um nome lindo, mas tinha um detalhe aqui que ele restabelecia a escravidão nas colônias, que naquele período do terror de Robespierre, ele tinha acabado com essa escravidão nas colônias. Influenciou os demais códigos do Ocidente. Então esse código é um código bastante extenso e ele vai influenciar outros países, o Código Civil de Napoleão. Através de um plebiscito, Napoleão se tornou imperador da França sob o título de Napoleão I.
O império vai durar de 1804 a 1815. Como imperador, Napoleão oferecia títulos de nobrezas a membros de sua família e a outras pessoas também. Ele tinha esse poder, então dava título de conde, duque, barão, etc. Além disso, consolidou a conquista de grande parte da Europa. Paralelamente, levantou monumentos de exaltação, como o Arco do Triunfo. Ou seja, Napoleão ele começa a se expandir. O seu império começa a conquistar outros países na Europa. Para dar imponência a essa conquista, ele vai fazer Arcos do Triunfo, tipo esse aqui, que é o mais famoso lá em Paris. Tem a Volta da França, uma das corridas mais famosas de bicicleta. Ela termina aqui, ó, certo? Famosíssimo, um ponto histórico dos mais importantes da França. Ele construía para quê? Para mostrar o quanto poderoso, o quanto imponente ele era. Olha o que vai acontecer, ó. Quando Napoleão começa a se expandir, outros países não vão gostar, e outros países também fortes, como a França, né, com exército e com marinha forte. A Inglaterra, temendo a supremacia francesa, se opôs ao domínio napoleônico. E vai ter uma batalha aqui, ó, chamada da Batalha de Trafalgar, em 1805. Ali o mapa está mostrando, ó, naquela parte entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. E nessa batalha, como a marinha da Inglaterra era muito forte, a marinha da Inglaterra consegue derrotar os franceses nessa batalha. Vai ser uma das primeiras derrotas de Napoleão. Ó, como a marinha inglesa era superior, Napoleão foi derrotado. Inconformado, ele vai decretar o bloqueio continental. O bloqueio continental declarava que todos os países europeus deveriam fechar seus portos para os produtos industriais da Inglaterra. Isso aqui, ó, como nós vemos no mapa, ó. Ele vai decretar um bloqueio na qual nenhum país da Europa poderia fazer comércio com a Inglaterra, Grã-Bretanha, que estamos vendo ali em cima. Ó. Isso aqui vai ser importantíssimo para o Brasil, vamos ver mais na frente. Alguns países não vão respeitar esse bloqueio continental, porque a ideia dele era, com esse bloqueio, enfraquecer a Grã-Bretanha para que ele pudesse dominar, certo? O objetivo era enfraquecer a economia da Inglaterra, que estava em processo de crescimento, para poder Napoleão conquistá-la. Portugal, que era aliado da Inglaterra, ele não vai obedecer. Ele vai ficar no início, não, talvez obedeça, talvez não obedeça. Quando ele vê que Napoleão vai invadir Portugal, tá certo? Ele vai, o rei na época, Dom João VI, ele vai fugir para o Brasil, escoltado por navios ingleses. Dom João ele vai fugir para o Brasil, porque fugindo para o Brasil ele vai continuar reinando, vai continuar sendo rei. Se ele fica em Portugal, Napoleão vai invadir Portugal e colocar outra pessoa como rei, que seria a ideia mais provável. Então o que é que ele faz? Para manter o seu reinado, ele foge para o Brasil. E isso aí é o que vai, vamos dizer, antecipar a independência do Brasil. Isso aqui mais uma vez, Paulo entendeu que foi o bloqueio continental. Ninguém poderia fazer comércio com a Inglaterra. Fuga da família real para o Brasil, já vimos, ó, a família real vai vir aqui para o Brasil. Aí temos aqui, ó, a campanha da Rússia e o início do declínio. Alexandre I desobedece o bloqueio continental. Alexandre I é o czar. Czar é o nome que se dava na Rússia a um soberano, tá certo? Então Alexandre I desobedece o bloqueio continental. Napoleão envia cerca de 600 mil homens para a Rússia. Só que a Rússia vai usar uma tática chamada de terra arrasada, na qual eles recuam e incendeiam plantações, cidade e tudo. E quando Napoleão chega com os seus homens a essas cidades, esses locais, ele não vai ter a alimentação, além de enfrentar um forte frio. Com isso, ele vai perder a maioria do seu exército e tem que bater em retirada para a França, tá certo? Então, o que é que vai acontecer logo depois dessa derrota para a Rússia? Napoleão é derrotado pela Sexta Coligação, integrantes por Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, tá certo? E ele vai assinar um tratado com sua rendição. Então, o fator decisivo para a derrota de Napoleão foi essa campanha da Rússia, onde ele é derrotado pelos russos. Temos aqui, ó, mais um mapa, que ele sai lá para a Rússia, que é muito frio também, essa região, a região onde ele foi, estava no forte inverno, com mais tudo queimado, a ideia de terra arrasada, ele vai perder a maioria dos seus soldados e vai retornar derrotado.
Então, com essa campanha da Rússia, ó, grande derrota de Napoleão, e mais essa coligação que vai se juntar Rússia, Inglaterra, Áustria e Prússia, vai vencer Napoleão. Então, Napoleão que dominou grande parte da Europa, ele vai ser derrotado e exilado numa ilha pequenininha, numa região chamada de Elba. Aí, ó, em 1815, o que é que ele vai fazer? Napoleão consegue fugir dessa ilha, vamos dizer que Napoleão era danado. Ele consegue fugir da ilha e com alguns aliados ele volta ao poder na França. Só que esse seu governo só demora 100 dias, cerca de 3 meses. Porém, seu governo só dura 6 dias e ele é derrotado por ingleses e prussianos na Batalha de Waterloo. E com isso, Napoleão vai para a ilha de Santa Helena, onde morre em 1821. Após o fim do Império de Napoleão, os países vencedores se reuniram em Viena. O objetivo do Congresso de Viena foi discutir formas de redesenhar o mapa, porque Napoleão tinha conquistado parte da Europa e o Congresso de Viena, aqueles vencedores que derrotaram Napoleão, ele queria que o mapa voltasse a ser o anterior ao domínio de Napoleão. E com isso encerramos essa pequena exposição sobre Napoleão Bonaparte. Valeu, pessoal, até a próxima!